a maneira mais comum de evitar que problemas em nível de produto aconteça é você limitar as possibilidades de se usar aquilo. E o que é meio de contramão com, sei lá, projetos open source que, puta, use como você quiser isso, né? Então existe essa pequena dualidade e eu acho que não tem, assim, uma resposta certa para isso. Eu acho que vai muito de caso de uso, assim, né? Eu acho que pessoas e momentos vão depender de soluções mais convenientes assim, mais trilhadas, com menos possibilidades e pessoas e casos de usos B vão demandar, assim, mais liberdade, levando em consideração que provavelmente vão acontecer problemas e erros no caminho por conta dessa liberdade ali, né? Pessoas encontrando novas maneiras de, sei lá, fazer uma custódia. Eu acho que é assim que a gente desenvolve melhores formas de se fazer custódia, né? Tipo, tornando livre esse ambiente no qual pessoas vão experimentar e vão descobrir coisas novas e vão compartilhar essa informação. E eu acho que é mais por esse caminho, assim, defender que coisas possam ser feitas de maneiras diferentes. A gente sempre acorda esperando que o sol vai nascer amanhã. Assim, a gente nunca espera que amanhã pode acontecer alguma coisa que, sei lá, pode gerar catástrofes, assim, né? Ao ponto de que talvez você precise ter um ativo ali, de fato, com você, né? Então, acho que essa habilidade é bem importante. Mas não é porque ela é importante que você precisa dar um super passo longo e, tipo, fazer um setup super complexo e etc. Eu acho que dá pra começar mais simples, sei lá, baixando um aplicativo no seu celular, e experimentando, vendo ali as palavras sendo geradas, anotando, deletando ela, tentando subir de novo pra ver se as informações batem. Outra recomendação muito importante que eu dou é, tipo, tenha tudo bem anotado. Então, sempre quando você criar uma carteira, ela vai, além das palavras, ela vai dar diversas outras informações, por exemplo, o fingerprint, que seria tipo a identidade daquela carteira, né? A informação na qual a gente consegue garantir que aquela carteira é diferente da carteira B. Então, acho que essa informação é interessante. Outra informação interessante que eu já tive problemas assim ajudando amigos a solucionar backups é o fato de que a orientação no qual os endereços foram gerados, né? Então, tipo, endereços Bitcoin são meio que quase infinitos. E aí, assim, né? Claro que vou resumir, assim, falar, assim, de forma um pouco mais fácil de ser digerido. É difícil de você criar um infinito no seu celular, né? Então, tipo, exige bastante poder de processamento e tal, e a forma como se resolve isso é como pegar se olhar pro universo, tirar só uma fatia dele e falar, não, vou guardar os fundos nessa fatiazinha aqui, né? Mas algo que eu acho que é bem interessante, como modelo mesmo, eu acho que é o ecossistema africano do Bitcoin. E por quê? Eu acho que eles são muito bons em desenvolver soluções para resolver problemas locais. Eu acho que, assim, muito das inovações dos últimos anos assim, que de fato eu vejo um valor real, assim, né? Não é só simplesmente fiz porque era possível ser feito, e mais fiz porque resolvi um problema, veio bastante daquela região. Eu acho que dentro do Bitcoin tem muita oportunidade de você contribuir, seja com talvez empresas ali que estão começando, ou até projetos open source, se já tem um case real ali, que talvez pode gerar um impacto mundial ali, sei lá, pessoas que talvez você nunca imaginou que usariam ali aquela sua solução utilizarem. Cara, pra quem não te conhece, conta um pouco quem é você, tipo, qual é a sua trajetória na vida antes desse 2018 começar a encontrar o Bitcoin, tipo, sei lá, pra quem tá ouvindo o podcast e não te conhece, quem é você? Bom, prazer a todos, eu sou o Thiago, né, sou designer de produto da Bipa. Minha trajetória antes do Bitcoin é um pouco curiosa, porque confesso que tanto minha vida profissional quanto minha vida mais intelectual, ela se startou ali junto, foi ali conhecendo o Bitcoin que eu comecei a ter o interesse, assim, de se aprofundar mais de fato das coisas, mas antes eu era só um cara nerd normal que adorava jogar jogos online e passar horas no computador e na internet, assim. Mas
Quantos anos você tem? Bom, eu tenho 28 agora. Ou seja, você conheceu o Bitcoin em 2018, sei lá, no fundo é isso. Você não teve uma carreira pré-Bitcoin, nada disso, né? Exato, exato. Assim, eu já trabalhava já tive algumas experiências ali em relação a design, né? Então, trabalhei muito na área de design industrial. Então, tipo, já trabalhei fazendo brinquedos pedagógicos, desenhando codes de árvore, assim, sempre relacionado a algo criativo. Mas, de fato, não tinha nenhuma carreira bem estruturada. Ainda tinha muita dúvida do que eu, de fato, gostaria de fazer, assim, exercer, assim, como em relação a uma carreira de vida, assim mesmo, num pensamento mais a longo prazo, né? Mas você estudou, sei lá, design? Existe a faculdade de design lá em Floripa? Você estudou em São Paulo? Você estudou isso? Ou, tipo, você só, sei lá, mexia no AutoCAD ou em alguma coisa de projeto? Aham. Cara, curioso, eu venho do interior de São Paulo, né? Então, assim, não tinha faculdades muito relevantes, assim, próximas a mim, então não cogitei isso e também eu sempre tive um pouco de receio em relação a esses caminhos mais tradicionais. Eu sempre gostei de tomar caminhos diferentes, alternativos. E aí, por conta disso, caminhei pro autodidatismo, até pelo fato de que tinha um custo mais barato, é um custo mais barato, né? Então, informações na internet tem de forma abundante ali, num custo bem baixo e de alta qualidade, então foi o caminho no qual ali eu acabei decidindo. Pô, da hora. Isso é até fazer uma digressão da pauta, porque é interessante. Eu adoro os caminhos de autodidatismo. Para quem está em casa agora e quisesse começar a aprender design de uma forma autodidata, o que você recomendaria? Eu acho que antes de responder a sua pergunta, acho que eu gostaria de comentar que todo mundo é autodidata. Assim, algumas pessoas percebem e outras não, então acho que é muito difícil uma figura de um mestre, de fato, colocar conhecimento dentro de você sem que você tenha essa ambição de buscar de forma individual, né? Tipo, você tem que estar querendo aprender algo para de fato aprender algo. Acho que é impossível alguém introduzir algo assim de forma, tipo, top-down em nível de conhecimento. Acho que todo Bitcoiner que tentou educar alguém sobre Bitcoin sabe disso, né? Exato, né? Então acho que tem esse primeiro disclaimer. O segundo é que eu acho que aprender como aprender é um grande diferencial também, né? Então, assim, existem diversas formas, né? Sei lá, leitura, vídeos, diversas mídias, né, no qual você pode consumir conteúdo. Eu acho que pessoas têm facilidades e dificuldades com umas e outras, né? Então, acho que experimentar um pouco de tudo e ver quais lhe agrada mais. E um terceiro, e aí mais pro lado de design mesmo, é botar em prática, assim, porque a teoria ela é bem importante, é bom você ter uma base bem fundamentada, mas enquanto você não exerce aquilo, né, não tenta colocar aquilo como algo factível na vida, no mundo, dificilmente esses conceitos abstratos fazem sentido na sua cabeça, né? Tipo, sei lá, uma fórmula matemática que você leu, mas nunca tentou exercer ela, dificilmente você vai conseguir entender ela de fato, né? Perfeito. E de um ponto de vista mais pragmático, assim, mais ferramentas. Que Uhum. ferramentas você recomendaria? Tipo, é YouTube achando videoaula, é conversar com o ChatGPT? Tem alguma plataforma específica focada em design que é melhor e, sabe, é mais bem curado o que tá lá dentro? Cara, eu confesso que é um pouco difícil, assim, em níveis de. Eu acho que de caminhos tech, assim, por exemplo, sei lá, design, programação, talvez marketing. Design é um dos mais difíceis de fato conseguir cair em bons conteúdos, né? Porque, sei lá, Surface é meio que tipo, como conseguir o primeiro emprego, como montar o seu primeiro portfólio, assim, algo bem introdutório, assim, né? Não se aprofunda muito de fato. Eu recomendaria livros. Acho que livros são uma ótima fonte de conhecimento ali em nível de design. Tem bons canais no YouTube também, mas acho que brasileiros não tanto, vai ser mais em inglês mesmo. E grupos, né? Eu acho que encontrar grupos ali de pessoas que estão tentando estudar aquilo em específico. E aí é um outro disclaimer que, tipo, a palavra só design é muito ampla, né? Então, tipo, sei lá, geralmente designer tá atrelado a alguma outra coisa, né? Sei lá, designer de produto, designer gráfico, né? Designer de joia, designer de móveis, designer de interiores. E aí eu acho que entender talvez o que você quer aprender, assim, mais específico pode te ajudar a buscar um conhecimento ali de mais alto nível também. Boa, perfeito. Bom, quem está em casa acompanhando a gente, então se quiser trabalhar com design, segue as dicas. E conta pra gente então, como você conheceu o Bitcoin? Você falou que, beleza, esse seu despertar de curiosidade, de estudo, etc., também está Uhum. associado a isso. Você
era bem mais jovem, sei lá, como foi isso? Você sabe, você saiu do colégio, você leu num blog, você ouviu falar 10 vezes e não levou a sério nenhuma delas antes, como foi isso tudo? Cara, isso foi bem curioso, assim, eu acho que por eu ser uma pessoa que sempre teve bastante contato com a internet, assim, eu acho que eu até tive um primeiro contato mais tardio, foi lá pra 2018 mesmo. Confesso que eu vi uma vez em 2017, ali no final daquela explosão que deu no fim do ano, e eu vi, assim, num jornal, assim, na TV aberta, mas dei zero atenção àquilo, né? E aí é curioso porque em 2018 eu conheci um amigo no qual a gente tinha passado pelo exército junto ali, naquele 1 ano obrigatório e tal, e a gente tava batendo um papo, ele comentou que tava trabalhando com investimentos, etc, vivi popopó. Ele comentou se eu já tinha ouvido falar de criptoativos e tal, e eu falei que já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas tipo, só pra continuar a conversa ali, né, ter um assunto e tal. A gente teve uma conversa ali mais ou menos sobre isso, e aí isso ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu pesquisei no Google ali, eu coloquei tipo Bitcoin, caí no site de bitcoin.org ali, aí eu olhei, não entendi muita coisa, parecia que era uma empresa, um projeto, não consegui entender muito bem o corpo daquilo. E tinha um botãozão lá pra baixar o white paper, assim, falei, pô, vou baixar isso aqui e ver qual é que é. Baixei e abri, não entendi absolutamente nada, assim, parecia coisa de outro mundo, assim, um monte de fórmula, um monte de coisa maluca, desisti, e depois, sei lá, de semanas eu falei, não, tá, vou tentar mais uma vez por caminhos alternativos, né, então aí eu fui buscando canais no YouTube e tal, e foi meio que isso aí, né, foi assim, por um amigo que veio comentar ali sobre investimentos na época. Eu vou te dizer que eu acho que o white paper é uma das piores indicações que alguém pode dar. Tipo, ninguém que não é dev, ninguém que não é cientista da computação vai ler o white paper e vai entender uma coisa que tá descrita lá, assim. Tipo, o white paper é muito overrated, sabe? O pessoal que manda o link do white paper é que nem, sei lá, eu lembro quando me falaram sobre Bitcoin, eu tava querendo estudar, assim. Eu demorei 6 meses a mais, porque uma das primeiras coisas que me falaram foi, não, daí você vai precisar comprar, e aí você vai sacar para um pendrive específico, e aí você vai decorar 12 palavras, e se você perder, você perdeu tudo. Nossa. Cara, não quero isso, porque você tá me dando tanta dor de cabeça, tanta complicação. Tipo, querendo ou não, a gente tem um problema de comunicação aí, né? Pessoas que indicam white paper, pessoas que já falam de autocustódia pra pessoa que quer comprar R$ 50, né? Exato. Eu acho que é, tipo, é dar um salto muito grande, né, ali, talvez ignorar o processo que as pessoas têm, né, de aprendizado e tal. E de fato, acho que, né, a gente tem um amigo como o Victor, né, eu lembro que já conversei com ele sobre esse mesmo assunto de, nossa, como a gente descobriu, e eu lembro que ele comentou que, eu li o white paper e achei incrível. Eu falei, caramba, é um gap grande ali. Mas ele é mais fora da média que a gente nisso. Falei, acho que genuinamente surpreso. Mas foi Mas engraçado. é porque ele já programava e tudo mais, né? Exato, ele é engenheiro físico, né? Então eu acho que aquilo já fazia sentido ali pra ele. Mas... E aí eu fui buscando canais ali no YouTube. E aí foi engraçado porque os canais, assim, que mais... Que mais me introduziram de uma maneira um pouco mais lúdica ao ponto de eu conseguir entender ali a proposta de valor do Bitcoin, né? Foi os canais ali que geralmente estavam mais ligados ao libertarianismo. E aí eu acho que isso foi uma grande vantagem pra mim em específico, porque eu entendi o Bitcoin junto com o problema que ele tava proposto a resolver, né? Então, falei, pô, beleza, existe esse problema de reservas fracionárias ali emitidas por bancos centrais, e existe uma solução aqui escassa e genuína. Então, eu acho que ser introduzido dessa maneira, assim, foi bem útil, assim, pra mim, de fato, virar a chave e entender que, puta, realmente aquilo é uma grande solução ali pra humanidade. Boa. Cara, você, antes de vir pra BIPA, você se envolveu em vários outros projetos relacionados ao Bitcoin. Quais foram eles? E conta um pouco de cada um deles, o que você fez, qual é o intuito do projeto, sabe? Faz um mini pitch sobre cada um deles. Cara, é bem legal, acho que talvez vale contar ali um pouco antes, né? Então eu fiquei um tempo estudando e tentando entender, eu achei isso incrível e falei, tá, eu acho que agora gostaria de contribuir com isso, né? Trazer um pouco devolver um pouco do conhecimento ali que eu adquiri, etc.
E eu comecei a pensar, né, tá, como é que eu faço isso, né? E eu comecei a me envolver tanto no Twitter quanto nos grupos, assim, do Discord, comecei a fazer amizade, etc. E nesse mesmo período eu tava meio que tentando encontrar um caminho profissional ali, né, de fato, como eu comentei, pô, o que que eu de fato vou seguir como trajetória de vida. Eu já gostava de tecnologia e aí eu tava meio que em dúvida se eu me aprofundava no design, eu começava a programar. E eu comecei a estudar meio que os dois ali, same time, assim, juntos, em conjunto. E aí duas coisas que eu percebi, né? O primeiro é que aprender design era mais prazeroso pra mim, eu achava mais divertido. Segundo, que eu vi que já tinha um monte de devs muito bons e que, tipo, puta, até que programavam assim há mais de 10 anos. E eu falei, pô, que legal, mas tem aqui a concorrência é mais forte, é mais pesada, e eu não vi outros designers. Né? Eu falei, pô, existe um gap aqui, existe um vácuo, e eu acho que eu posso preencher esse vácuo aqui de alguma forma. E eu comecei, assim, de forma muito simples, assim, fazendo um avatar para anônimos no Twitter, assim, desenhando mesmo. Na época eu ainda tinha essa dúvida se eu gostaria de ir para um lado mais artístico, assim, ou não. E Pra quem tá acompanhando aqui, o avatar do João Grilo, que gravou aqui, que a gente cobriu o OPSEC, foi você que desenhou, é né? verdade, foi um dos primeiros, inclusive. E aí eu comecei a, assim, de fato, assim, né, fazendo avatares. E aí logo começou a aparecer oportunidades de contribuir com alguns projetos, né? Então eu contribuí ali com o Seed Designer, que é uma hard wallet do yourself. Bem legal ali, você pode comprar os componentes, sei lá, pela internet, montar ali na sua própria casa. Ah, eu ajudei construindo a identidade visual ali toda da Seed Designer. Depois eu contribuí também desenvolvendo um template que você pode imprimir e você pode imprimir de fato uma seed, né, uma chave privada via QR Code manual, né? Então, esse é um dos problemas, assim, de seeds por QR Code, né? Que geralmente você tem que confiar num dispositivo terceiro, sei lá, um computador com uma impressora ou qualquer coisa do tipo. Com a Seed Design você consegue fazer isso de forma air gap, né? Então você consegue pegar um QR Code gigante e fracionando pedaços dele e pintando quadradinhos, assim. Ou seja, ela apresenta no visor dela o QR Code e vem um kit que é quase como se fosse um Lego que você preenche cada pixel do QR Code, se ele vai estar preto ou branco, e isso você faz um QR Code de maneira analógica, que é, no fundo, é a sua seed. Se você escanear isso, você subiu ele para a carteira. Exatamente Que isso. fantástico, eu nunca ouvi falar disso. Exatamente, assim, é bem legal e é um setup bem interessante para multisigs, assim, né? Então, você não precisa ter níveis de complexidade tão grandes assim quando você está montando talvez um multisig. Claro que isso é subjetivo e cada um faz o seu setup, se dá uma recomendação, mas às vezes tem algumas chaves no qual você consegue assinar de maneira mais fácil, né? Assim, sem muito esforço envolvido, por exemplo, escaneando o QR Code, pode ser interessante. E essa é uma maneira e essa é uma solução na qual você pode executar sem comprometer ali o seu cold storage, né? Então você não precisa conectar isso na internet e etc. Além disso, participei com alguns outros projetos aqui no Brasil, né? Então, junto ao Lucas, ali, a gente ajudou a criar a identidade do Clube Bitcoin, que é basicamente encontros que acontecem aí ao longo do Brasil. Então tem São Paulo, tem Florianópolis, tem Vitória, tem outros mais pro norte do país, não vou lembrar todos agora, mas acho que só no Brasil hoje tem mais ou menos uns 5. Ajudei a criar isso também. Trabalhei junto com o Diego ali, desenvolvendo o Node Runners Brasil também, que é essa comunidade da galera rodando full node de Bitcoin, Lightning. Tive uma participação bem breve assim na GetAlb, que é uma carteira de browser, também, que agora tem o Alb Hub, que tem diversas extensões e conexões para você fazer bem plug and play ali com a Lightning. E basicamente isso aí, tive algumas contribuições. Deu tempo de fazer bastante coisa antes de entrar na BIPA, porque assim, pra mim eu lembro do Thiago no Twitter e logo no começo você já tá na BIPA, assim. Tipo, pra mim você tá na BIPA desde, sei lá, 2021 talvez, assim, talvez 2022 no começo, não sei, há muito tempo. Parece que faz muito tempo, porque acho que na Viva a gente faz muita coisa, né? Mas faz 2 anos ali. 2 anos? 2 anos. Porque eu tô há 1 ano e meio, você entrou só 6 meses antes que eu? Exato. Eu achava que você tinha entrado bem antes. Não foi tanto tempo assim. Acho que é porque, né? Acho que é que a gente brinca que 1 ano dentro do Bitcoin é o equivalente a 4 anos na vida normal, né? Eu acho que
um ano dentro de uma startup do Bitcoin é, sei lá, 8 anos fora, né? O tempo passa... Porque aí o Bitcoin é o lazer, mas o Bitcoin também é o trabalho e ainda é uma startup. Exato, né? Então, tipo, as coisas, o tempo corre ali, acho que de maneira um pouco mais rápida e por conta disso, talvez essa impressão de passagem de tempo, né, é um pouco diferente. Boto fé. Cara, então você entrou na BIPA no meio de 2023. No mês de 2023, em abril, para ser mais específico. E como foi isso? Como foi, sabe, como você... Sabe, como foi, sabe, tinha uma vaga aberta e você aí mandou mensagem pro Luiz? Como, sabe, como você entrou na BIPA? Cara, isso é interessante. Acho que dá pra dar só um pequeno passo atrás, né? Porque na época, tipo, nessa época eu fazia essas contribuições assim, mas não era um trabalho full time ainda, né? Era o que eu fazia um pouco como hobby e tinha um outro trabalho assim, mais fiduciário, que de fato pagava minhas contas e tal, mas que eu já não tava muito contente e já almejava trabalhar ali full time com alguma coisa relacionada ao Bitcoin. E aí eu passei os 3 meses fazendo um redesign de uma carteira, né, assim, para ter um projeto. Eu já tinha decidido que eu queria mais para esse lado, assim, UI, UX produto, e sair um pouco mais do lado artístico. Eu falei, tá, então acho que eu preciso... Só que eu tinha esse problema, né, que a maioria da galera vivia mais com o lado artístico e as maiores das propostas pareciam mais nesse sentido. Eu falei, tá, então acho que eu preciso mostrar que eu sei fazer isso aqui também, para mudar um pouco a mentalidade das pessoas e começar a aparecer essas novas oportunidades, né? E aí eu desenvolvi esse projeto, e aí eu comecei a listar, assim, eu abri meu Twitter ali, vi empresas que eu seguia e fui, tipo, catalogando, assim, em ordem alfabética, tipo, quais que seriam legais eu trabalhar, né? Eu fui anotando o nome de várias ali, pipipipopopó, montei um e-mail, assim, e comecei a enviar, né? E aí foi engraçado, porque, tipo, eu comecei a enviar e... Antes de chegar, sei lá, na letra C, eu já tinha recebido diversos e-mails, assim, tipo, pra entrevistas, e eu fiquei surpreso. Falei, caramba, se soubesse que seria tão fácil, assim, talvez eu teria feito antes. É que tem um fator aí também, né? Quase toda empresa que trabalha no mundo do Bitcoin chama Bit alguma coisa. Tipo, mesmo a verdade. BIPA que não é Bit alguma coisa, você sabe o que é BIPA, né? É Sim, Bitcoin Payments. Então, sim. quem acha que a BIPA não tem o Bit, tem, mas tá escondido. É tipo Sim, sujeito sim. oculto. Mas, Muito tipo, bom. a gente não tem muita criatividade. Não tem, realmente nomear empresas assim não é uma das melhores qualidades, né, dentro do ecossistema, mas tá tudo bem, né? Ninguém é perfeito. Mas aí na época eu tava. Era engraçado porque eu tava fazendo Tava fazendo como se fosse um estágio na Ambus, que é uma empresa americana, que o Joguinho trabalhou lá um tempo também. E eu tava namorando começar um projeto de estudo que chama Summer of Bitcoin, que eu não sei se existe ainda, mas que é um programa de estudo no qual existem alguns projetos open source, do qual você pode contribuir, você passa ali um tempo com algum mentor daquele projeto, e depois você pode ser contratado ali ou pela empresa ou recebendo ali algum grantee para continuar contribuindo com esse projeto. Na época eu estava ali contribuindo com a Albi, foi por isso que eu tive esse pequeno período ali de contribuição com eles. E aí, no mesmo tempo, apareceu a oportunidade, assim, mandaram num grupo ali que a Biva tava contratando designers e tal. Aí eu olhei a vaga, assim, só que eles queriam alguém mais nível head, assim, com mais experiência. Falei, olha, adoraria, mas não parece ser muito pra mim. Mas tá, vou trocar ideia aqui, né? Acabei trocando ideia com o Luiz e com o resto do time e, tipo, bateu o fit cultural, assim, eu acabei optando por ingressar na BIPA, assim. E nessa época, quantas pessoas eram a BIPA? Cara, se não me engano, eu fui o 13º funcionário e ativo, acho que tinha, tipo, 10 funcionários, assim. Entendi. Ah, não, porque eu acho que eu entrei e tinha 13 pessoas, então tinha saído uma ou outra, mas tipo, é meio que na mesma época mesmo. Exato. Você comentou da SetsConf que vocês foram, que a primeira SetsConf que a BIPA participa como empresa, que tinha você e o Lorenzo, que ainda não tinha um time de marketing tão bem formado assim, tinha a Mafê também, mas não tinha... tipo... Exato. Lá a gente brincava que algumas áreas eram os times de uma pessoa só, né? Então, tinha a Mafê ali tocando no marketing, eu tocando no design. Era meio que isso aí. Boa. Cara, aí
sei lá, antes de entrar na Bipa, você já era cliente da Bipa também? Pô, Você já já, conhecia pelo Twitter também, provavelmente? já conhecia pelo Twitter e já era usuário, né? Eu acho que eu, como muitos dos primeiros usuários da Bipa, veio para experimentar Lightning, assim, era uma forma bem, bem fácil, né, de entrada, assim, pra, sei lá, fazer uma transação e ver, olha, realmente funciona, isso aqui é realmente legal e revolucionário. Então eu vim meio que, vim por isso mesmo, assim, né, eles foram o primeiro aqui no Brasil a integrar isso e, pô, tava louco pra usar de forma mais efetiva. É, eu também. Eu lembro quando eu entrei na Bipa, eu fui ver isso, eu era o cliente, meu user ID era 8.000 e alguma coisa. Tipo, sabe, é É, antes dos 10.000 primeiros, assim, eu sou é, cliente desde o começo de 2021, se eu não me engano, um negócio assim, tipo, aham. e é engraçado, né? Tem muito desse pessoal que tava nessa época no Twitter, vendo a comunidade brasileira se formar, viu a Uhum. Bipa nascer e, sei lá, bateu na porta da Bipa achando interessante por causa desse começo, né? Acho muito Sim, sim. engraçado isso, tipo... e dentro da Bipa, desde que entrou, quais projetos principais que você vem trabalhando? Pô, é uma ótima pergunta, assim, meio que tudo que tem, que brinco que tem cor, forma, tem meio que eu ali, né, desde que eu não entrei, então eu meio que toquei um pouco de, se não tudo ali, mas algumas coisas ficaram marcantes pra mim, eu acho que a primeira foi a compra com preço-alvo, assim, foi uma funcionalidade assim, que eu toquei meio que começo ao fim, assim, e na época, que nem a Bip foi o meu primeiro trabalho, assim, mais com um produto de fato, né, antes, assim, minhas preocupações eram mais em níveis estéticos mesmo. Pô, isso aqui tá visualmente agradável e aí começa a mudar, né? Pra não pode mais só estar agradável, tem que estar funcional também, né? E aí novos desafios e um terceiro desafio é, ok, como que eu traduzo esses amontoados de pixels que eu desenhei aqui para um desenvolvedor codar isso e funcionar, etc. Como que eu garanto isso? Então, a compra com o pessoal foi bem marcante por conta disso, né? Foi a primeira funcionalidade, não é algo. Ela tem sim suas complexidades e tal, e foi algo que eu toquei ali meio que começo ao fim. Foi bem legal. Outra que é mais pelo, acho que, o impacto positivo, que é o BitPix, né? Então, assim, você poder comprar Bitcoin sem nem abrir o app, assim, eu acho que isso é uma parada legal, né, assim, que é uma briga de acho que todos os designers do mundo que trabalham com produtos diversos, é como que eu diminuo o número de etapas para o usuário alcançar um determinado objetivo, né? Então todo mundo usa alguma aplicação porque quer chegar a algum determinado fim, né? Seja comer, seja chegar no ponto A ao ponto B ou adquirir algo, né? Então, como que eu diminuo a quantidade de etapas? Isso, acho que o BitPix é maravilhoso em relação a isso, porque é quase zero, né? Então, assim, se você souber, assim, sua chave Pix decorada, é só fazer ali uma transferência para ela e se torna ali Bitcoin ou USDT com mágica, né? Então, isso também foi bem marcante. E eu acho que uma mais recente aí é o cartão, né? Que é assim, um produto gigante, complexo, que a gente ficou um bom tempo ali desenvolvendo e acho que foi outra, assim, ficou bem marcante ali. Boa, cara, nessa sua resposta você falou de cores e formas e aí agora de produto. Uhum, E tem muito essa questão, né, que design, muitas vezes a gente imagina a beleza, não só a funcionalidade. uhum, E aí eu lembro que em off, quando a gente estava vindo para cá pro estúdio, você estava começando a me explicar a diferença entre design e design de produto. uhum, Quais são essas diferenças? Porque você começou como design e aí você quis se aprofundar em design de produto. uhum. O que que é diferente? O que que é parecido? O que que você aprende? O que que você faz? O que que é design de produto? Pô, que legal, ótima pergunta. Eu acho que primeiro existe um conhecimento coletivo um pouco equivocado sobre design, assim, pelas maiores das pessoas, que é que nem se comentou, né, que é algo um pouco mais visual, elevando só a parte estética. Eu acho que isso é muito importante, sim, não tô querendo desmerecer, né, esse assunto, assim, em específico, mas design em si não é só isso, né, eu acho que design, a palavra ali única, é muito sobre processo, né? Então, pô, como que eu desenvolvo um processo para algo, né? Então, sei lá, eu estou querendo fazer microfones, como eu desenvolvo um processo para que esse microfone funcione, ele seja ele seja esteticamente agradável, ele seja ergonômico e que eu consiga de fato replicar isso, né? Então acho que o design em si ele é muito sobre o processo e aí o design de produto específico é um processo dentro de um produto específico, né? E aí
pode ser produtos físicos ou, no caso da BIP específico, um produto digital, né, um aplicativo. E aí, tendo em conta disso, cria algumas nuances bem específicas, né? Que aí você primeiro tem que, além de cuidar de toda essa parte estética e funcional no nível de experiência para o usuário, você tem que garantir essa entrega para um time de tecnologia, né? Então você tem que, não precisa necessariamente saber programação, mas você tem que conseguir manter um diálogo para você conseguir fazer esse handoff, né? Conseguir auxiliar os desenvolvedores a de fato conseguirem codar aquilo que você está propondo, e tudo isso levando em considerações os interesses do negócio, né? Então, tipo, no fundo, é uma empresa que busca ali dá lucro, né? Assim, parece loucura isso para algumas pessoas, mas toda empresa ela busca, assim, de fato, lucrar e etc. Então, acho que o design de produto ele é como se fosse um eixo dentro dessas três coisas específicas, né? Então, o negócio, o cliente em si, né? Então, o designer ele tem um trabalho de ser a voz do cliente dentro da companhia, né? Então, pessoas têm opiniões ali dentro e querem levar o desenvolvimento da empresa por alguns caminhos, e acho que o designer ele tem o papel de dar um pouco a voz do cliente ali na mesa de negociações, né? Nas propostas que vão ser de fato feitas ali no futuro, e junto com isso ali uma integração com tecnologia para que de fato as coisas funcionem, né? Não, perfeito. Eu adorei essa frase que você falou, essa definição que é a voz do cliente, que conversando com o Alan eu também fiquei muito com essa sensação, assim. E uma coisa que, às vezes, a gente que trabalha aqui em São Paulo e está no escritório, sempre vejo o Alan entrando e saindo da salinha de reuniões, porque ele está em call com algum cliente para conversar com o cliente para entender melhor o cliente. Uhum. Você participa desse tipo de entrevista também? Você faz essas entrevistas individuais com os clientes para entender como eles usam o app, esse tipo de coisa? Sim, eu acho que isso como eu disse, né, design é um processo, eu acho que isso é uma parte fundamental do processo, porque é muito fácil ficar enviesado, né? Tipo assim, e o viés, ele cega decisões ali. Então, trazer um olhar do cliente que não está enviesado, que não participou desde o dia 1 do benchmark ali, da funcionalidade, ajuda a entender se aquilo de fato está funcional para ele, né? Porque isso é uma parada legal, assim, do design, que é difícil de você se desconectar disso, que é o fato de que o que você tá fazendo não é para lhe agradar especificamente, né? Então, é para agradar ali um terceiro que de fato vai usar o produto. Então, e isso às vezes vai de contramão com algumas decisões que você gostaria de tomar ali, tá? Às vezes em níveis estéticos, às vezes em nível de copy, né? Às vezes uma palavra que você acha mais bonita não faz tanto sentido ali para uma massa. E é ideal que você adapte isso, etc. E é um tipo de coisa que você só consegue perceber quando você conversa ali com usuários e pega o feedback, a visão deles, né? Tem alguma coisa marcante que você lembra que você aprendeu conversando com clientes? Cara, assim, é sempre muito engraçado e divertido se conversar com clientes, porque é sempre surpreendente, né? Às vezes você, por exemplo, desenvolve uma tela ali e coloca determinadas informações e para você tá super claro, tá super funcional, tá super óbvio o que precisa ser feito, e aí quando você coloca ali pro mundo, os usuários agem de maneira completamente diferente, assim, com casos de usos que você não esperava também, né? Então, às vezes desenvolve uma ferramenta ali para resolver um determinado problema, e aí acaba que um grupo de pessoas acaba pegando essa ferramenta ali para solucionar um terceiro problema que nem tinha passado pela sua cabeça, né? Porque você não tem um contexto específico daquele problema. Boa. E, cara, sei lá, pensando numa visão mais ampla, assim, tipo, Uhum. nós dois somos bitcoiners, a gente entende que tem um uso correto. Uhum. Tipo, beleza, tem toda a questão de algumas pessoas não são tecnicamente hábeis para isso, etc, etc. Mas, deixando isso de lado e assumindo que sim existe o uso correto do Bitcoin, que envolve autocustódia e etc., quais são os maiores desafios do ponto de vista de design de produto, de Uhum. aliar usabilidade com esse uso correto do Bitcoin? Cara, é curioso, assim, porque um, um, um aspecto muito comum, assim, quem trabalha, né, com experiência de usuário, é trazer conveniência e uma maneira bem
efetiva de trazer conveniência é limitando o número de possibilidades, né? Então, por exemplo, você quer que as pessoas evitem de tomar água num copo de jeito errado, você limita a forma como ela toma água, né? Tipo, que nem um exemplo claro é uma maneira de beber que só tem um biquinho pequeno para o bebê colocar a boca e tipo ele não derramar de outra forma, né? Então, a maneira mais comum de evitar que problemas em nível de produto aconteça é você limitar as possibilidades de se usar aquilo. E o que é meio de contramão com, sei lá, projetos open source que, puta, use como você quiser isso, né? Então existe essa pequena dualidade e eu acho que não tem, assim, uma resposta certa para isso. Eu acho que vai muito de caso de uso, assim, né? Eu acho que pessoas e momentos vão depender de soluções mais convenientes assim, mais trilhadas, com menos possibilidades e pessoas e casos de usos B vão demandar, assim, mais liberdade levando em consideração que provavelmente vão acontecer problemas e erros no caminho por conta dessa liberdade ali, né? Não, eu tenho visão parecida, assim, sendo bem sincero. Pra mim, é uma tensão fundamental que eu não sei se é solucionável, assim, tipo, melhorar a usabilidade até o ponto que você perde a soberania, que você perde, Uhum. sei lá, não lembro se foi com o Alan que eu falei, acho que não, mas assim, que eu gosto que seja difícil eu mexer os bitcoins que estão em autocustódia. Eu Aham. gosto que tenha um atrito e não seja uma decisão de um segundo, sabe? É uma coisa que, sei lá, no final acho que a história é isso que você falou, né? Que querendo ou não, vão ter soluções muito específicas para cada pessoa, Uhum. sabe? Tem para pessoas que o melhor é ter um ETF mesmo. Tem pessoas que o melhor é comprar o Bitcoin e deixar na corretora. Por quê? Uhum. Porque às vezes ela vai aprender, e se ela vai aprender, beleza, deixa na corretora que você saca que você não vai precisar vender o Bitcoin que está num ETF para recomprar e ter que pagar um imposto. Exato. Então, tipo, tem bitcoins diferentes, tem trade-offs em cada um desses bitcoins. No final das contas, é meio isso, né? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o importante de se defender de toda essa discussão não é nem o caminho, tipo, precisa ser feito de um jeito A ou precisa ser feito de jeito B, e sim defender um cenário no qual é possível fazer coisas, assim, né? Tipo, não ter ali escrito em pedras um jeito certo de se usar, e sim deixar que as pessoas encontrem o jeito certo delas ali, né? Então, acho que pessoas têm encontrando novas maneiras de, sei lá, fazer uma custódia. Eu acho que é assim que a gente desenvolve melhores formas de se fazer custódia, né? Tipo, tornando livre esse ambiente no qual pessoas vão experimentar e vão descobrir coisas novas e vão compartilhar essa informação. E eu acho que é mais por esse caminho, assim, defender que coisas possam ser feitas de maneiras diferentes. Perfeito. Cara, na semana presencial que a gente teve há um mês e pouco, 2 meses atrás, você contou uma história muito boa. Eu queria que você contasse ela pro pessoal em casa também, que é um amigo seu que perdeu uma CID uma vez. Cara, essa história é tipo assim, ela é muito boa porque ela conecta com tudo aqui que a gente tá conversando, porque é um amigo bem especial que eu ajudei ele fazer todo o processo. Eu que apresentei o Bitcoin ali pra ele, e foi numa semana no qual eu tava fazendo a entrevista da BIP. Então, tipo, eu tava ali na casa dele, morando por um tempo, a gente tava dividindo ali o mesmo teto. E foi logo quando eu entrei na BIP, tava ali falando sobre Bitcoin a semana toda pra ele, falando, olha, isso aqui é interessante, acho que você deveria dar uma atenção a isso e tal. E eu ajudei ele a fazer um setup de de carteira, né, de Bitcoin, ali talvez eu tenha cometido o equívoco de ter feito ele dar um salto muito longo ali, né? E aí eu falei, não, vamos fazer do jeito certinho, AirGap, etc e tal. E aí, tá, ele foi lá, né, fazendo as suas comprinhas ali, tempos em tempo, foi fazendo seu estoquezinho, até que chegou um dia no qual ele falou, olha, então, eu queria... eu tô pra casar e tal, né, tô pra pedir a minha comprometida aqui em casamento e queria gastar parte desse Bitcoin aí pra fazer todo esse movimento. Só que aí ele me perguntou, né, como que eu faço backup, etc. E tal. Eu falei, olha, é simples, né? Você tem as suas palavras ali, você coloca em algum aplicativo ali, acho que fiz alguma recomendação ali de alguma carteira open source pra ele. E, bom, seus fundos vão estar lá, né? Aí passou algumas horas, ele me mandou mensagem falando que os fundos não estavam lá. Eu falei, tá, temos um problema então, né? Aí ele comentou. Aí, assim, uma sorte é que ele tava a fim de fazer uma viagem para Florianópolis e ia pedir
mina dele em casamento lá. E aí, bom, falei, faz o seguinte, já que você já tá vindo pra cá, quando você vir, pô, a gente se reúne presencial ali e eu te auxilio, né, etc. Acabou que ele veio, a gente se encontrou, aí ele trouxe todas as informações ali anotadas que ele tinha, e aí fui tentar fazer o backup pra ele. E aí deu 0 fundos. Aí falei, tá, a gente tem a gente tem realmente um problema aqui, né? Aí eu fui analisar o papel e tudo parecia bem anotado, assim, as palavras estavam bem numeradas, a escrita estava bem legível, não tinha nenhuma rasura ali, né? Tipo, sei lá, se escreve uma palavra, erra alguma coisa, rabisca, escreve em cima e tal. Falei, tá estranho. E ele tinha adicionado uma passphrase que era bem complexa, assim, né? Era, tipo, tinha diversos caracteres, 14 caracteres, sendo símbolos, letra maiúscula, letra minúscula, número. Tipo, ele fez uma passphrase como se fosse uma senha da internet. Exatamente. E aí eu falei, bom, eu acho que é mais possível que o problema esteja aqui, né? Até pelo fato de que a seed é um output, né? Algo que não é você que escolhe as palavras. A carteira ali gera e o seu trabalho ali é copiar só elas, né? Então, que é algo diferente de uma passphrase que é você que escolhe, né? Você que escreve, você tem que imputar aquilo. Então, é duplamente a chance de erro. Eu falei, tá. Aí eu criei a hipótese que talvez o problema estivesse ali. E aí a gente tentou algumas vezes manualmente, né? Ali, trocando alguns símbolos e tal, trocando algumas letras. E não conseguimos. Eu falei, olha... Aí, no caso, a gente tinha combinado de fazer um churrasco no dia e tal, assim, já tinha tudo comprado, tava lá em casa. Falei, olha, a gente tem 2 opções, a gente pode ficar aqui tentando e vai ser difícil, a gente pode, pô, aproveitar aqui esse dia e depois eu conheço amigos ali que podem nos auxiliar, né, etc. E aí ele entendeu, falou, tá ok, vamos né, comer uma carne aqui. Afogar as mágoas. Afogar as mágoas e, pô, e confiou em mim que eu talvez traria uma solução por outras vias, né. E aí, chegou a noite, assim, eu lembrei, falei, eu acho que eu vou tentar recuperar isso aí por mim mesmo, né? Vamos ver se eu dou conta. Até pelo fato de ser, assim, um laboratório pra se caso aconteça comigo também, né? Eu já tenho meio que o caminho das pedras ali de, pô, como que eu soluciono um problema desse? Porque, de fato, é um problema sério, né? E aí, eu pesquisando na internet, encontrei uma biblioteca que chama Bitcoin Recover, que aí ele já tem, assim, uns setups, assim, de testes de brute force, né, de tentar fazer uma quebra. E aí eu rodei isso ali num computador em casa e fui dormir, assim, né? Falei, bom, eu vi que tava contando ali e beleza. Acabou que eu acordei de manhã cedo, tava tipo um número que eu não sei nem ler, e nível de contagem de possibilidades. Aí do lado tinha uma informação de tempo, né, que provavelmente demoraria pra, de fato, exercer essa contagem, tipo, tava dando 200 anos, assim. Falei, olha, que droga, né, que negócio ruim. Aí acabou que deu um erro, assim, que eu nem sei por que deu erro. E aí eu tive que rodar isso de novo. Rodei de novo, deixei uns 2 dias rodando. E ficou 2 dias e tava, tipo, contando. Eu nem sabia se ele tava só contando ou se ele tava contando e testando, assim, né? E era essa vibe, assim, tipo, puta, 200 anos, assim, pra terminar. Falei, nossa, como é que eu dou essa notícia pro meu amigo, né? Que, pô, talvez a gente vai demorar uns 200 anos pra recuperar a carteira dele. E esse casamento talvez tenha que vir daqui 200 anos. Aí eu pensando, refletindo, eu encontrei um parâmetro, né, uma parada que você digita lá, e aí ele gospe as 10 primeiras tentativas, né? Então ele tava tentando quebrar essa passphrase, e ele cuspia essas 10 primeiras tentativas, e eu percebi que ele tava tentando, assim, com caracteres muito distintos, né? Então, tipo, a passphrase que ele me trouxe anotado tinha 14 caracteres, e eles estavam testando passphrase com 2 caracteres, com 1, com 3... Aí eu falei, puta, eu acho que o erro não tá tão grotesco assim, né? Eu acho que isso aqui é perda de tempo e tal, acho que dá pra refinar isso aqui. Sim, confundir um com um I maiúsculo com um L. Exato, eu acho que é algo mais humano, assim, né? Aí eu peguei, conversei com meu amigo Gepeto, né? Que sabe programar melhor que eu, apesar de não saber programar tão bem. Mas aí eu pedi pra ele o seguinte, né? Eu dei a passphrase que eu tinha, né, anotado pra ele, e pedi pra ele fazer um algoritmozinho ali em Python mesmo, que cuspia um arquivo, né, TXT, tipo uma lista com várias palavras. E aí eu pedi pra ele algumas coisas, né? Então eu pedi pra ele ir alavancando a aleatoriedade, então, tipo, começar muito parecido e ir mudando conforme as linhas ali, né? E aí eu pedi pra ele dar pesos em coisas específicas, né? Eu falei, olha, então primeiro você vai mudar os símbolos, né?
depois que você testar as mudanças de símbolos, você testa as letras minúsculas e maiúsculas, porque eu lembro que tinha umas caracteres que é muito difícil de um humano digitar certinho, por exemplo, sei lá, um M. Como que você escreve um M? É muito difícil você saber se esse M é minúsculo ou maiúsculo, né? Geralmente a gente escreve da mesma forma um A também, né? Assim, a gente não tem Sim. esse hábito de escrever a caractere, assim, de forma diferente, assim, né? A gente só muda o tamanho dela. E aí eu pedi pra ele dar esse peso, depois o terceiro peso eram os números, e depois as sílabas normais, né? Eu falei, olha, gera aí uns 100 mil possibilidades ali, um tanto X, porque eu vou tentar rodar. Aí ele gerou um arquivinho TXT, eu abri assim, travava o PC, assim, de tantas, de tantas linhas, assim. E aí eu mandei rodar aquilo e aí eu consegui quebrar e recuperar os fundos deles. Mas quando você diz rodar, tipo, você não tem que imputar na mão cada passphrase. Ele que vai testando várias passphrases? Exato, né? Exato. Então, tipo assim, você só orienta aonde que ele quer buscar essa fonte de informações de tipo de Aham. possibilidades. Por isso que eu pedi pra ele fazer esse TXT, né? Pô, que maravilha. Então, tipo assim, ele pegou esse arquivo e ia testando linha por linha ali. E isso é uma parada importante, assim, né? Que eu aprendi a respeito disso. É, primeiro, tipo, se você tentar fazer um brute force alguém, provavelmente você vai gastar sua vida toda e não vai conseguir. Segundo, eu consegui porque eu tinha muita informação e contexto, assim. Eu acho que isso foi fundamental. Primeiro era isso, né? Foi ter a folha no qual ele anotou e ver o que parecia estar mais rasurado e o que não tava pra, tipo, Hum. gerar hipóteses do que poderia ter sido problema ou não. Outra parada que foi fundamental é que a gente tinha essa carteira importada AirGap em outro celular. Então, tipo, a gente tinha a certeza que esse fundo não tinha sido roubado, né? Porque ela tava lá naquela carteira, e a gente tinha os endereços. Então, eu tinha o primeiro endereço, e aí eu pedia para ele só conferir o primeiro endereço. Então, tipo, eu coloquei esse endereço como parâmetro, e aí a carteira, ela gerava, né, uma nova carteira e comparava o primeiro endereço. Se tava igual, era a carteira certa, se tava diferente, puta, não é a carteira certa, então vou continuar rodando. E essa informação foi bem importante para reduzir o tempo de cada possibilidade, assim, Uhum. né? Então isso também foi bem importante para conseguir ter recuperado. Pô, seu amigo deve te achar um hacker e deve ter te chamado pra ser padrinho de casamento dos filhos. É, assim, ele me mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp que assim, eu tenho salvo até hoje, que pra mim é a mensagem mais genuinamente feliz que eu já recebi na minha vida. Realmente ficou bem contente, assim, foi bem maneiro ajudar, assim, conseguir resolver isso aí. É, bom, parabéns, velho. Eu lembro de você contando essa história, velho, puta história, assim, eu acho que eu não teria 1/10 dessa criatividade desses recursos. Eu testaria manualmente por conta própria passphrase, mas eu não pensaria em rodar um script com chat GPT, etc. Eu já não teria. Qualquer coisa eu te chamo. Pode deixar. É, assim. Mas eu acho que foi isso, né? Foi bem. Eu acho que eu tinha ideia de como resolver. Eu tinha só alguns gaps técnicos ali, né? Que foi solucionado primeiro por essa biblioteca, que já tinha feito toda a parte difícil, todos esses scripts para automatizar isso. Se tivesse feito isso do zero, provavelmente não teria conseguido. Teria que, sei lá, pedir um auxílio de algum dev de fato. Segundo é que também se eu tivesse que ter feito esse script em Python na mão sozinho, eu acho que eu não teria. Eu demoraria muito para conseguir dar essa sofisticação de pesos e tal, Uhum. exponencialidade de aleatoriedade. Eu acho que isso aí, o IA também foi bem decisivo de eu ter conseguido. Foi um vibe coding que deu certo. Exato, é. Cara, baseado nessa sua experiência, o que você recomenda para alguém que tá com o Bitcoin na corretora e tá pensando em ir para autocustódia? Olha, primeiro teste seus backups. Eu acho que é imprescindível. Se você quer começar, assim, comece. Eu acho que é uma habilidade muito valiosa que poucas pessoas, assim, às vezes param pra pensar no valor delas por a gente viver, assim, às vezes, em um ambiente de grande estabilidade, né? Então, assim, a gente sempre acorda esperando que o sol vai nascer amanhã. Assim, a gente nunca espera que amanhã pode acontecer alguma coisa que, sei lá, pode gerar catástrofes, assim, né? Ao ponto de que talvez você precise ter um ativo ali, de fato, com você, né? Então, acho que essa habilidade é bem importante.
Mas não é porque ela é importante que você precisa dar um super passo longo e, tipo, fazer um setup super complexo e etc. Eu acho que dá pra começar mais simples, sei lá, baixando um aplicativo no seu celular, e experimentando, vendo ali as palavras sendo geradas, anotando, deletando ela, tentando subir de novo pra ver se as informações batem. Outra recomendação muito importante que eu dou é, tipo, tenha tudo bem anotado. Então, sempre quando você criar uma carteira, ela vai, além das palavras, ela vai dar diversas outras informações, por exemplo, o fingerprint, que seria tipo a identidade daquela carteira, né? O que a gente a informação na qual a gente consegue garantir que aquela carteira é diferente da carteira B. Então, acho que essa informação é interessante. Outra informação interessante que eu já tive problemas assim ajudando amigos a solucionar backups é o fato de que a orientação no qual os endereços foram gerados, né? Então, tipo, endereços Bitcoin são meio que quase infinitos. E aí, assim, né? Claro que vou resumir, assim, falar assim de forma um pouco mais fácil de ser digerido. É difícil de você criar um infinito no seu celular, né? Então, tipo, exige bastante poder de processamento e tal, e a forma como se resolve isso é como pegar se olhar pro universo, tirar só uma fatia dele e falar, não, vou guardar os fundos nessa fatiazinha aqui, né? E aí, isso é como se fosse uma coordenada de fato, né? Então, sempre quando você está gerando uma carteira, ela te dá em que coordenadas esses endereços estão sendo criados. Isso é importante, porque já aconteceu de eu tentar ajudar a fazer o amigo fazer o backup e quando ele importar a carteira, o fingerprint tá o mesmo, mas não ter fundos. E é por isso, né? Tipo, os endereços estavam, tipo, numa coordenada ali. O que que é essa parte da coordenada? Porque eu não conheço como coordenada. Isso é a derivação? Isso, derivation path. Exato, Eu não exatamente tinha isso. ideia o que era isso. É, exatamente isso. Então, tipo assim, é meio que a coordenar. Qual que é o grupo de. Aonde que tá ali localizado esse grupo de endereços, pensando num. Sei lá, que endereço é um espaço meio tridimensional ali, né? Ele teria uma coordenada e tal. Boto fé. Querendo ou não, eu acho que em poucas palavras, assim, citando Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato, exato. Eu acho que é, tipo, uma grande responsabilidade fazer auto-custódia, assim. Tipo, realmente. Não é à toa que. Não é todo mundo que faz, porque de fato não é algo fácil. Assim, dá pra ser fácil, mas sendo um setup simples ou complexo, a responsabilidade é a mesma, né? Eu acho que do que você falou, o que eu faço questão de frisar, assim, de conselho pro pessoal que tá em casa é assim, você não precisa começar mandando todos os seus fundos de uma vez. Exato. Cria uma carteira... Nem deve, né? Cria uma carteira, manda R$10, manda R$50, manda R$100. Fala que esse dinheiro você realmente vai perder. É dinheiro que é o custo Exato. do aprendizado. Perfeito. E aí você manda para outra carteira, manda de volta, faz uma transação, tenta colocar a taxa prioritária, coloca a taxa sem ser prioritária, vê o que acontece e tipo... Sei lá, eu lembro uma frase, essa é uma frase do Didi. Ele já saiu do Twitter faz tempo, né? Hoje em dia ele tá só no Nostr, mas de quando ele tava no Twitter. Que é... Você aprende o Bitcoin usando o Bitcoin. É que nem você falou do design, que não adianta você ficar tendo só a teoria, uma hora você tem que meter a mão na massa e executar, tá ligado? E no fundo, sei lá, isso é verdade com matemática. Acho que todo mundo lembra no colégio que o professor explicava, fazia sentido. Você ia fazer, não fazia sentido nenhum. E é isso, as coisas, se você não usa, se você não mexe, você não aprende de verdade, sabe? Você aprende ao fazer, muito mais do que ao escutar, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ajuda a fixar, né, na mente. Provavelmente deve ter estudos mais específicos sobre isso, mas de fato, acho que quando você não bota em termos práticos ali, é difícil mesmo. Concordo 100%. Cara, a gente conversou, você tá desde 2018, caiu mesmo assim em 2020. Exato. Sei lá, o que você observa de mudança daquela época para hoje em dia, assim, no nosso ecossistema nacional? Cara, ótima pergunta. Eu vejo que, assim, é curioso, né? Eu acho que até quem tá mais ativo deve ter uma mesma percepção que, tipo, parece que tem o fator de eras, né? Que geralmente é medido pelos halvings ali, realmente faz bastante influência, assim. Então, eu percebo que a mentalidade, assim, de algumas pessoas é muito parecida com o fato das eras que elas entraram ali no Bitcoin. Às vezes pelos conteúdos muito similares, né, que elas foram consumindo e tal. Mas eu vejo bastante evolução, assim, eu vejo que cada vez mais tem indivíduos propondo e tentando fazer coisas novas, o que é
é bem legal e é bem desafiador, né? É bem difícil querer, sei lá, empreender ou tocar projetos assim dentro do ecossistema Bitcoin, ainda mais no universo brasileiro, né? Assim, a gente tem poucos incentivos assim, mas eu vejo bastante coisa legal acontecendo. Acho que boa parte é um trabalho forte do Lucas, né? Acho que ele faz bem esse papel de RH brasileiro aí, ajudando a conectar a galera e tal, e Total. incentivando. Não, boa. Cara, fora, sei lá, a BIP em si, o que que você costuma olhar no ecossistema do Bitcoin? Você acompanha mais notícia de mineração, sei lá, Michael Uhum. Saylor, sei lá. Sabe, qual é o seu interesse, assim, no Bitcoin hoje em dia? Legal. Bom, eu gosto muito de duas coisas específicas, né? Assim, tipo, como eu conheci o Bitcoin junto com economia austríaca ali, eu ainda tenho bastante interesse de ficar ouvindo conteúdo dessa galera, né? Então, tipo, Seyfedin, Linhal, assim, eu gosto de ver os podcasts e a opinião deles, essa visão mais macro, assim, do que tá acontecendo, eu acho que é um recorte mais pro viés econômico bem interessante. E eu gosto muito de acompanhar os beat devs, assim, né? Uhum. Eu tô meio por fora, assim, confesso, esses últimos meses, mas foi algo que eu sempre gostei de acompanhar. Pelo fato de que eu acho que o nível de desenvolvimento e a inovação do Bitcoin ainda tá muito em nível protocolo, né? Então, tipo, a galera tá desenvolvendo protocolos, seja lá quais eles. E eu acho que é ali que mora as oportunidades para novas aplicações e novas ferramentas, né? Então, tipo, entender como ele funciona, o que ele tá ali se propondo a resolver, qual que é o trade-off dele ali, e ter a oportunidade de muitas vezes conversar com um desenvolvedor que tá envolvido nesse projeto, assim, eu acho que é bem legal, assim, é uma troca bem boa. Boa. Cara, do ponto de vista evolução do Bitcoin, assim, Uhum, pensando na sua cabeça de designer, como uhum. você acha que o Bitcoin tende a evoluir no longo prazo? Cara, é uma ótima pergunta também. Assim, eu não sei se eu acho ou se é o que eu gostaria, assim, eu tenho essa pequena dúvida na minha cabeça. Mas algo que eu acho que é bem interessante, como modelo mesmo, eu acho que é o ecossistema africano do Bitcoin. E por quê? Eu acho que eles são muito bons em desenvolver soluções para resolver problemas locais. Eu acho que, assim, das inovações dos últimos anos assim, que de fato eu vejo um valor real, assim, né? Não é só simplesmente fiz porque era possível ser feito, e mais fiz porque resolvi um problema, veio bastante daquela região. Isso se aplica no Brasil? Porque, assim, tem muito a questão de, o Bitcoin no sul global, nos países emergentes. E, assim, a gente como brasileiro, a gente se acha muito distante dos Estados Unidos e a gente se acha emergente. Uhum, Ao mesmo tempo, se você pensa numa Nigéria, sei lá, nos países africanos, talvez a gente seja mais próximo dos Estados Unidos do que da Nigéria. exato. Tipo, como essas, sei lá, começa a surgir um Bitcoin aqui em Rolante, um Jericoacoara, mas, sei lá, você vê essa questão de solução de problemas locais, como o Bitcoin age assim no Brasil? Bom, Ou poderia agir se é que não tá agindo? uhum. Isso é algo legal, eu acho que tem uns projetos bem interessantes que ele comentou, né? E lá em Rolante, em Jericoacoara, acho que tem agora um aqui em São Paulo, né? Acho que tem em Minas Gerais também, tem alguns. E assim, eu acho que esse é de fato o caminho, assim, porque é muito difícil você desenvolver uma solução que vai atender todo mundo, porque pessoas têm problemas diferentes, em níveis diferentes e com custos de oportunidades diferentes também, né? Então eu acho que, até pelo fato de muitas das soluções serem open source, serem, assim, relativamente fáceis de serem replicadas, né? E às vezes mudar um contexto ali, eu acho assim, que é o caminho. Eu acho que também, e é uma parada que eu vejo, inclusive, até de usuários da BIP, é o fato de que, como o Bitcoin é algo novo e existe um grande receio por outros indivíduos que não estão dentro desse ecossistema a ingressar e tentar entender, né? Tipo, ficam com medo de fato de experimentar isso. Eu acho que o véu da confiança social tem um valor muito importante, né? Então, uma coisa é um cara americano que eu nunca vi falando sobre uma solução do Bitcoin. Outra coisa é o meu vizinho, assim, sabe? Outra coisa é Uhum. uma pessoa que eu confio, assim. Eu acho que esses tipos de soluções locais, eles conseguem fazer um onboard de pessoas, assim, de maneira mais efetiva.
Tipo, o famoso trabalho de formiguinha, né? Perfeito, colabora com a adoção porque você se identifica mais com o seu vizinho do que com a pessoa lá longe, total. Exato, exato. E cria, assim, eu acho que diminui essa barreira do algo diferente, né? O ser humano, por si só, ele tem uma dificuldade de mergulhar em coisas desconhecidas, né? Sempre existe esse receio, e quando esse algo desconhecido é trazido por um conhecido, não fica tão desconhecido assim, né? Você cria, assim, um véu, assim, de familiaridade um pouco mais fácil, né? Não, totalmente. É, Quando a gente estava vindo pra cá, você fez uma pergunta que eu achei interessante e falei que eu Uhum. te respondi aqui porque achava que era um tema interessante. Refaz essa pergunta. Bom, bem interessante, né? Então a gente está acompanhando ali esses movimentos, né, geopolíticos, etc. Tanto Brasil, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente tem esse movimento das Bitcoin Treasury Companies aí ao longo do mundo, sendo a principal a MicroStrategy, né? E aí a pergunta que eu fiz foi se, devido a esses movimentos geopolíticos brasileiros, não começa a se tornar arriscado segurar esses tipos de ativos, né? Por exemplo, de empresas americanas. A minha resposta é assim. Primeiro, eu não sei, isso é tudo adivinhação. Tipo, é realmente Sim. tudo adivinhação. Eu já perguntei isso uma vez pro Bernardo também, porque ele também é acionista da MicroStrategy, que nem eu sou. Uhum. E na cabeça dele fazia mais sentido. Quer dizer, ele imaginava que seria uma taxa para compra e para venda e não para necessariamente para posse. Ok. Ou seja, se novo capital quiser entrar no comprar a MicroStrategy numa corretora gringa, Uhum. talvez o brasileiro tenha uma taxa mais alta para fazer isso. Ok. Também já vi pessoas hipotetizando que. O Arthur Reis fala bastante isso, tá ligado? O negão da BitMEX, Bitfinex, sei lá. Ah, O Arthur tá. Reis, o cara que fala muito de macro, etc., Aham, cara bom aham. pra caramba. Ele fala muito de que os Estados Unidos, tarifa não ia dar certo, o que daria certo seria controle de capitais. E Uhum. que os Estados Unidos começaria a cobrar mais dos estrangeiros para acessar o capital deles. Uhum. Será que isso implica em ter um tipo de imposto anual por você segurar essa ação? Eu É, não sei dizer. Assim, não me surpreenderia alguma coisa respingar. Eu acho que tem sim um fator de risco, mas é um risco que eu não sei mensurar. uhum. Tipo, talvez exista o cenário, não sei se existe, mas se existir ações sintéticas da MicroStrategy num DeFi ou mesmo numa Liquid, talvez uma opção seria vender uma, recomprar na Igual. outra, que você está num meio descentralizado. Faz Ao sentido. mesmo tempo, é foda que vender você paga o imposto. E aí, no fundo, você quer segurar não vendendo o máximo de tempo possível para adiar o máximo de tempo possível quando você precisa pagar imposto. Uhum. Então, assim, eu realmente não sei. Eu, como acionista, é uma coisa que essa dor de cabeça já apareceu na minha cabeça. Sendo bem sincero, sei lá, ontem teve a gente tá gravando, isso aqui vai sair daqui a algumas semanas, mas Uhum. ontem teve a notícia que a Europa fechou um acordo comercial com os Estados Unidos, e a Europa fechou acordo comercial com os Estados Unidos, basicamente a Europa topando exatamente tudo que os Estados Unidos pediu Uhum. e os Estados Unidos não topando nada. Em outras Aham. palavras, tipo, tá todo mundo abaixando a cabeça pro Trump. Talvez isso tenha mudado bastante, né? Espaço até o podcast sair, mas Sim. hoje tá todo mundo abaixando a cabeça pro Trump, topando negociar, topando engolir umas tarifas, mesmo a China, e só o Brasil não. A gente tá sendo tipo Dom Quixote, assim, Aham, sabe? aham. Totalmente quixotesco. Será que a gente vai ser usado pra exemplo? Será que a gente vai ser aquele menino folgado que o cara que faz bullying na sala bate pra os outros não encherem o saco dele? Uhum. Não sei dizer, tenho esse medo. Tenho também um medo que, assim, sei lá, a gente não fala muito de política aqui no BipaCast, né? Mas tem um cenário de que sanções, tarifa e etc. não é necessariamente ruim para Uhum. o governo atual, porque o governo atual tem toda essa retórica anti-imperialista e nós versus eles, e se você lembrar o que aconteceu na Venezuela, foi exatamente isso. Tipo, começa com, sabe, tipo, em outras palavras, eu acho que o governo atual pode procurar esse contato, pode procurar esse atrito, Uhum. porque a melhor coisa que une um povo é um inimigo Exato. externo e pode ser uma maneira de você conseguir conquistar o centro. E se toda eleição tem uma diferença de 2, 3 milhões de pessoas de voto, você conquistar o centro pode ser o bastante. Aham. Então,
Não sei. Em poucas palavras, eu acho que a gente pode ficar tirando essa casquinha e até piorar essa casquinha por fazer Uhum, um cálculo que não é o melhor para o país, uhum. mas que é o melhor para os políticos que estão no poder no curto prazo. Faz E isso, sentido. inclusive, é um aprendizado que eu tirei muito para todas essas análises que a gente, Bitcoiner, fala de geopolítica, tá ligado? Uhum. Tipo, sabe essas análises? Ah, não, porque o governo vai fazer tal coisa. Aham. Tipo, a gente tende muito a ver o governo como uma entidade única que toma as melhores decisões em prol da nação. E Uhum. você pensar, isso não é verdade em nenhum lugar do mundo. Tipo, o Trump, ele. O melhor cenário possível para os Estados Unidos era o Trump nunca falar de reserva estratégica e Eles comprar compram. escondido. Exato. Ele anuncia enquanto ele ainda é candidato. Ele anuncia 6 meses antes de começar a comprar que já estabeleceu e assina uma MP. Por que não tá gerando uma consequência, um barril de pólvora, sabe? Uma coisa que a gente já achava que ia ser. Sim, uma corrida, né? Primeiro porque a gente vê a teoria dos jogos, às vezes, de uma maneira reducionista, e talvez a gente erra um pouco, e a gente Aham. fala a teoria dos jogos como se fosse um super trunfo que a gente é inteligente, tá ligado? Mas eu acho que a confusão tá aí, tá ligado? Eu acho que tem muita questão do indivíduo ver as coisas de uma forma que é melhor pra ele, que não necessariamente é como o país vai ver. Sem dúvida, sem E, dúvida. tipo, o que a gente pode ver no Brasil no futuro próximo, e a gente já vê no presente, na minha leitura é isso. A teoria dos jogos dos indivíduos que estão no poder é diferente da teoria dos jogos da nação, do povo, sabe? Essa entidade imaterial que não existe. Aham, exato. Então, sei lá, eu espero que eu esteja errado, torço para que eu esteja errado e não aconteça um A para acionistas da MicroStrategy, porque eu sou um acionista da MicroStrategy e eu tomara que dê tudo certo. Mas Entendi. eu não sei o quão otimista eu tô, sendo bem sincero. Eu acho que eu compartilho de uma visão bem parecida, assim. Eu também não. Assim, eu gostaria que nada disso acontecesse, até pelo fato de que. Pra ser alternativas, né, para os próximos brasileiros, mas não me parece que os próximos capítulos dessa história vão ser. É, cara, eu encerrei a pauta que eu tenho aqui. Você, se é Bitcoiner também, a gente troca bastante ideia. Tem Aham. alguma outra pergunta que você queira fazer? Deixa-me pensar. Bom, eu acho que a gente abordou, assim, de forma geral, assim, acho que os pontos mais importantes. Acho que tô relativamente Tá, satisfeito. você acha que não ficou nada de fora da pauta que você queria trazer? Tipo, algum assunto? Pode ter a ver com design, pode a ver com qualquer outra coisa. Tá, bom. Eu acho que. Bom, eu queria só, né, talvez incentivar quem tá ouvindo aí, talvez, principalmente pra galera mais nova que está, talvez, se decidindo do que fazer. Eu acho que existe muita oportunidade dentro tanto do Bitcoin quanto do design. Acho que. é, existe um gargalo, assim, dessa expertise dentro do ecossistema, e eu acho que pro Bitcoin e as funcionalidades, né, tanto empresas, quanto protocolos, quanto projetos open source, darem certo, é muito importante um papel de uma figura, assim, com pensamento de design, agregando ali na mesa e trazendo um pouco da visão. Então, assim, se você tem esse interesse, você gosta de coisas complexas e resolver problemas e de forma criativa, lhe convido a estudar e talvez começar a contribuir. Até pelo fato de que tem muitos designers que aí falando mais sobre a profissão em si fora dentro da bolha Bitcoin, assim, é muito comum de quem está começando a trabalhar procurar montar um portfólio com projetos fictícios e tal e tudo mais, só que por mais que seja um caminho, eu acho ruim, porque quando você trabalha com projeto fictício, você bota as guidelines, as requisições ali até onde você consegue alcançar, né? Então, tipo, tu dificilmente vai se desafiar de forma Uhum. real. Eu acho que dentro do Bitcoin tem muita oportunidade de você contribuir, seja com talvez empresas ali que estão começando, ou até projetos open source, já tem um case real ali, que talvez pode gerar um impacto mundial ali, sei lá, pessoas que talvez você nunca imaginou que usariam ali aquela sua solução utilizarem. Tá, então você levantou uma bola que acho que faz sentido a gente abordar também, que é aquele encontro que teve em Floripa no começo do ano, É, que tinha essa interface dev, a parte técnica, com a interface design, né? O uhum. que foi esse evento e como foi a integração de devs e designers? Cara, isso é bem legal, foi na BTC++ aí, né, pra quem talvez ficou com dúvida. Rolou a conferência, né? E assim, a BTC ela é conhecida por ser uma conferência mais técnica. Então, geralmente é mais focada para desenvolvedores. As palestras são mais técnicas. Todo é,
as personas ali que participam dela são geralmente desenvolvedores, né? Só que essa de Florianópolis teve algo em específico que rolou um bootcamp de UX, né? Então, da América Latina, então colou designers aí de toda a América Latina, então, tipo, tinha outros brasileiros, tinha chilenos, tinha argentinos, colou 10 designers específicos que contribuíram ali com 5 projetos, né? Então cada um pegou um projeto open source em time de 2 e ficaram ali ao longo do bootcamp propondo soluções, realizando testes ali com os próprios desenvolvedores, a fim de criar mais essa conexão, né? Assim, incentivar que mais designers participem ativamente, contribuem e começar a gerar essa conversa, né, entre designers e desenvolvedores. Então, pô, foi bem interessante, espero que aconteça mais vezes. Eu acho que esse tipo de ação assim é bem importante para encontrar novos talentos, criar mais conexões ali, né, entre esses dois universos ali de tecnologia que às vezes não se conversam tanto. E teve um hackathon também que envolveu ambos, né? Tipo, hackathon, porque você falou essa coisa de se envolver em projetos Bitcoin, tipo, no fundo, sei lá, eu que não sou nem desenvolvedor e nem designer, sei lá, eu queria muito conseguir poder participar de um hackathon e eu não sei como contribuir, mas, tipo, eu sinto que um designer, um ótimo caminho é se envolver em hackathons, assim, porque sem dúvida. Que adianta você ter 4 caras back-end e ninguém consegue deixar as coisas palpáveis e fazerem sentido para o usuário final. Exatamente, assim, acho que é um ótimo caminho mesmo, assim, hackathon, porque ele é muito mão na massa, né? Eu acho que essa é uma desvantagem em relação a designers, a desenvolvedores, é que os designers eles têm muita facilidade na parte inicial de projeto, né? De conceber aquilo, de pensar no processo, pensar na solução, mas às vezes por gaps técnicos ali eles têm dificuldade de botar aquilo de fato live, né? Tipo, para de fato usar aquela solução e testar. E desenvolvedores têm um pouco esse gargalo, eles de fato conseguem fazer aquilo, mas muitas vezes eles não sabem o que precisam ser feitos, assim, ou pelo menos não tem tanto uma atenção nisso, né? Então, quando você une essas duas pessoas, você meio que gera o feijão com arroz ali, uma combinação perfeita. Mas, assim, eu acho que, por mais que Hackathon seja um ambiente bem interessante para designers contribuir, que nem tu comentou aí que, pô, adoraria participar. Eu acho que, assim, tem espaço legítimo para todo mundo. Claro que hackathon, assim, geralmente é poucos dias, né? Então é tudo um pouco mais corrido, mas, por exemplo, você como pesquisador, ao lado de um designer, seria extremamente útil, assim, né? Porque, assim, o designer, ele tem o processo de talvez encontrar o problema. Isso não quer dizer que ele saiba qual é o problema, ele tem que buscar isso, né? Ele vai buscar isso fazendo uma pesquisa. E fazer pesquisa é muito difícil por aquela parada que eu comentei de enviesar, né? Então, tipo, como que você pergunta algo pra alguém pra ele dar a resposta que você precisa e não a que você quer, sabe? Então, assim, é difícil e às vezes um trabalho assim como o seu de pesquisador pode ser, assim, extremamente útil, né, nesse processo. Perfeito. Cara, eu costumo encerrar os podcasts pedindo recomendações de leitura. Você falou de autodidata e sobre livros, então eu queria pedir quais livros de design você recomenda para alguém que está em casa e quer estudar e, beleza, sentiu que nem você que, pô, talvez é melhor ler num livro do que ver num podcast, assim. Pô, legal. Assim, tem os clássicos, assim, né? Que, tipo, geralmente todo designer leu, né? Tipo, que é o About Face, que é o Don't Make Me Think, né? Não Me Faça Pensar, também é um clássico de UX. Tem o Designer do Dia a Dia também, que traz essa visão de que a usabilidade pode ser implementada em tudo na vida e não só em produto digital, né? Então, tipo, desde como eu faço um copo, um botão, etc. Um que eu acho que é bem interessante, principalmente para desenvolvedores, assim, para eles talvez adquirirem um pouco mais essa expertise, porque eu acho que é um grande diferencial para eles, é o Design de Experiência do Usuário. Ele é um livro escrito, assim, mais para o viés de desenvolvedores, eu acho que também é uma ótima recomendação de leitura. Boa. E para fechar, uma recomendação de leitura que não tem a ver com Bitcoin nem com a sua área de atuação. Cara, eu vou fazer uma recomendação bem, talvez, diferente, assim, mas uma leitura que acho que foi muito importante no meu processo ali de maturação, né? Quando eu tava saindo do estágio adolescente, tornando a vida adulta,
Que na verdade é uma releitura de um livro que você gosta, que a gente já comentou, que é o Mangá Vagabond, né? Que é a história do Miyamoto Musashi ali. Eu acho que é uma leitura bem legal ali pra uma pessoa ler, principalmente no período ali que ela tá se desenvolvendo, assim, né? Pô, maravilha. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Achei Pô, que ficou muito legal conversar contigo. pô, esse foi um prazer bater um papo contigo também, Leita. O prazer é todo meu.